Hoje eu vou te dar 5 passos para que você não desista do seu emagrecimento. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas tem um caminho, tem um processo, tem um método que pode te ajudar. E por isso que eu listei hoje 5 passos para que você não desista do seu emagrecimento. Parece que é bobo, mas uma coisinha ou outra, um ajuste ou outro, faz toda a diferença durante o seu processo de emagrecimento. Inclusive, eu já contei para algumas pessoas, mas eu vou repetir nessa live, que eu nunca precisei emagrecer, né? Dá pra ver aqui que eu tô magrinha, agora eu perdi 8 quilos, né? Justamente com o programa. Eu participei do programa logo no comecinho, já tem mais de 2 meses, eu perdi 8 quilos. Tô super bem, mas pra quem me conhece, sabe que eu sempre fui magrinha. Na quarentena, eu engordei, pisei na bola, a ansiedade me venceu, eu queria comer tudo que eu podia e não podia, e eu descobri, né, junto com o programa, um meio, um método de fazer com que você não desista do seu objetivo. E aí eu listei 5 passos para que você não desista do seu emagrecimento. O primeiro passo é respeitar o seu... Hoje eu vou anotar, vamos ver se minha letra é bonita. Respeite o seu corpo. Por que, Fê, você precisa respeitar o seu corpo? Porque você precisa se amar primeiro. Antes de cuidar de todo mundo, né, da família, do filho, você precisa se amar. Porque se você não estiver bem com você mesma, você não vai conseguir, você vai desistir do seu processo de emagrecimento. E aí o primeiro passo é esse. Todo mundo precisa se amar, todo mundo precisa se cuidar. E não tem jeito. Esse respeito, esse processo, né? Inclusive eu converso muito com meu marido, né, amor? Que é importante, ele se via de um jeito que ele achava que ele não precisava emagrecer. E aí quando ele começou a se amar mais, começou a buscar isso dentro dele, ele conseguiu emagrecer 13 quilos. Agora nessa quarentena, ele emagreceu 13 quilos em 2 meses. Na primeira semana, ele emagreceu 6 quilos, 5 quilos e 900. Caramba, mas ele não se amava, ele não queria, ele estava relaxado, ele se jogava, era sofá, Netflix, comilança. Quanto mais coisa tinha para comer, mais ele queria. E quando ele começou a amar o corpo dele, entender que ele precisava ter mais saúde, mais vitalidade, mais disposição, ele começou a respeitar o corpo dele. Porque isso daqui, gente, é o nosso templo. A gente precisa realmente cuidar da gente. E por mais que você não goste da sua estética, né, das gordurinhas, né, do braço, eu tava desesperada porque o meu braço tinha aumentado o volume de uma maneira que nem as minhas blusas cabiam mais, sabe? E por mais que você não goste da sua estética, das gordurinhas, você precisa de fato se amar. Precisa de fato se amar para poder correr atrás. Caramba, se olha no espelho, sabe? Dá aquela analisada. Eu sei que tem coisas que você não gosta, por isso que você está no processo de emagrecimento. Mas tem muito mais coisas que você gosta. Olha pro seu cabelo, pro seu sorriso, valorize essas coisas, respeita o seu corpo e bora correr atrás. Porque a gente quer eliminar as gordurinhas, a gente quer tirar a pochete, né? Quer melhorar o braço. Então, assim, é bacana que você respeite o seu corpo, porque o seu corpo é o seu templo, para você poder executar todas as tarefas, né? Todas as tarefas de casa, da família, com os amigos, com o filho. E você precisa estar com ele forte, para que você alcance, né, o seu objetivo. Mas como eu faço isso? Fê, me ajuda, porque é tão difícil, né, a gente respeitar, porque a gente só desvaloriza. É só porrada atrás de porrada no nosso corpo. Então como é que eu faço isso? Nesse momento anota aí. Anota aí, por favor, porque eu tenho alguns passos para você. Inclusive, eu queria que você anotasse para você colar na geladeira. Cola na geladeira esse passo que eu vou te dizer agora. A primeira coisa que a gente faz é ser crítica, né? Não seja crítica em relação ao seu corpo. Caramba! A gente se cobra, se cobra, se cobra. O emagrecimento nem sempre está relacionado à estética. Primeiro a gente precisa pensar na saúde, a estética é consequência. Então não seja tão crítico em relação ao seu corpo. Crítica em relação ao seu corpo. A gente sabe que tem ali, né, as coisas indesejáveis, mas é importante que você não se abale, não se jogue no fundo do poço. Então, como eu disse antes, olhe as qualidades, veja os defeitos para que a gente possa corrigir, para que a gente possa melhorar. Outra coisa, não faça julgamentos, né, nem comentários depreciativos que te deixem, né,
lá embaixo, negativo. É muito ruim quando você só fica, ai minha gordura, ai minha banha, ai minha gordura, ai minha banha. Você fica reclamando tanto daquilo que acaba sendo algo assim visível para todo mundo. Quanto mais você fala para as pessoas, né? Ai, eu detesto essa gordurinha aqui, a pochete. Eu detesto aqui o meu braço, eu não consigo. Quanto mais você fala, mais as pessoas começam a reparar. Então, quando você não fala nada, você sabe que você tem um problema. Você sabe que você quer melhorar, né? Você sabe que você tem um problema, você sabe que você quer melhorar, e aí você fica ali na sua, fazendo o seu, jogando o seu jogo. Não seja negativa, porque quanto mais você fala isso para as pessoas, mais as pessoas vão começar a observar. Então anota isso que eu tô falando para vocês, porque é muito importante, faz total diferença. Quando você se olhar no espelho, parou aí, olhou pro espelho, caramba, realmente essa calça não tá cabendo mais, deu um volume aqui, não vou usar, pega outra roupa. Começa a driblar a sua mente, coloca uma roupa que vai ficar melhor em você, que não vai te deixar ali louca, visualizando o que você não gosta. Então é muito importante que vocês façam essas substituições para que vocês respeitem mesmo o corpo. Inclusive, eu digo mais, eu me afundei nas roupas pretas, agora eu comecei a usar um jeans, uma coisa mais rasgada, porque eu passei pelo processo. E agora é muito mais fácil para mim, e é assim que vai acontecer com você. Para que você não desista do seu emagrecimento, você precisa respeitar o seu corpo e apreciar também as partes que você mais gosta, ao invés de ressaltar aquilo que mais te incomoda. Então, assim, anotou aí? Isso é muito importante. Parece que é bobo, né? Que é leve, que é uma coisa assim, todo mundo fala. Mas isso você precisa executar. Você precisa realmente mostrar para você que você respeita o seu corpo, que você se ama, mas que você não quer desistir do seu processo de emagrecimento. Então, não é diferente de fazer assim, ai, eu me amo, eu me aceito, eu tenho um monte de defeito, eu quero corrigir, não vou fazer nada. Isso é uma coisa. Outra coisa é você realmente se amar, né, valorizar as partes boas e correr atrás das coisas que você não gosta, para que você esteja aí na plenitude máxima. Foi isso que eu fiz, né? Eu tenho vários pontos positivos, mas eu ficava na quarentena só batendo na gordura, na dobra, no braço, ficava batendo. Quanto mais eu batia, menos eu respeitava o meu corpo, menos eu me amava e mais a minha autoestima ia ficando lá no chão. Então, assim, anotou aí, respeite o seu corpo, porque ele é o seu templo. Se ele não estiver bem, se você não estiver bem com você mesma, você não vai conseguir e você vai desistir do seu processo de emagrecimento, tá? Porque às vezes a gente foca demais no problema e esquece de achar a solução, sabe? Tire o foco do peso, tire o foco somente do peso. Perder peso na balança é muito bom, né? Inclusive, eu filmei tudo que eu fiz durante a minha rotina de emagrecimento para que eu pudesse provar para as pessoas, porque muitas pessoas não iriam acreditar. Mas se você está no seu processo de emagrecimento, é legal pesar? É legal. Eu gosto de pesar. Mas quando isso começa a virar um problema, aí já era. Né? O peso na balança começa a ser um peso na sua cabeça. Então, muitas vezes você pode perder muito mais as medidas, as circunferências, do que o propriamente dito peso na balança. Então, é legal que você tenha o seu antes e depois, mas caso você não perca tanto na balança, não se cobre. Começa a reparar nas roupas, começa a sentir o bem-estar de dentro para fora, sabe? E também não é legal a gente se comparar com alguém. Por exemplo, na quarentena a gente decidiu, né, entrar no desafio, que é o desafio 6K7D Pro, para poder perder peso. O que aconteceu? O meu marido começou a perder peso muito mais rápido do que eu. E eu comecei a me comparar. Por que você está perdendo mais peso do que eu? Se eu estou fazendo a mesma coisa que você? Ele falava, calma, Fernanda, cada um tem uma estrutura. E é verdade, mas quando a gente quer muito alguma coisa, a gente não consegue parar para pensar. A gente fica desesperada, a gente quer ser igual ao coleguinha. Eu queria perder igual ele estava perdendo. Apesar de estar fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo, cada um tem o seu tempo, cada um tem uma estrutura, cada um vai reagir de um jeito. Então não se compare, né, com a sua amiga, não se compare com o peso do seu marido. Então se você perdeu 200, 300 gramas e seu marido perdeu 1 quilo, não se preocupe. Vai lá,
coloca uma roupa, né? Começa a se sentir bem. Caramba, eu já tô menos inchada, já tô sentindo isso, sentindo aquilo outro, porque é muito ruim. Então, cada pessoa tem uma estrutura, sabe? Outro exemplo que eu tenho pra te dar nesse momento. Sabe aquela tua amiga que tem aquele bundão, tem aquele colchão, você sempre quis ter aquela perna, aquele corpo? Antigamente eu queria ser grandona, queria ser gostosona, sabe? E aí eu queria ter o mesmo corpo do que aquelas meninas que eu via na internet, na televisão, né? Antigamente eu nem trabalhava com isso, não tinha a internet, não existia nem a internet como era assim, né? Antigamente a gente via muita revista, propaganda, novela. Então a gente sempre quer ser igual, né, aquela pessoa, quer conquistar a mesma coisa. Você pode conquistar o seu objetivo, você vai conquistar o seu objetivo, mas cada um vai ser de um jeito. Por exemplo, perdi 4,7 kg. Aí você perdeu 4,7 kg também aí. Exatamente o mesmo peso que eu perdi. Mas eu vou estar de um jeito e você de outro jeito, porque a minha estrutura é diferente da sua. Então é importante, eu gosto, tá? Não vou mentir pra vocês não. Eu gosto de pesar, eu gosto de olhar ali o peso na balança. É um controle, mas não é um peso na minha cabeça. Porque eu foquei na minha roupa, no espelho, no meu bem-estar. Então, eu acho legal, né, que você faça ali o seu peso na balança, mas não fique ali subindo toda hora, todo dia. Suba no primeiro dia, no dia seguinte, coloque um horário também, né, pra você poder subir na balança, porque senão vira um vício e aí já era. Mas Fê, como é que eu resolvo esse problema, né? Primeira coisa que eu amo dizer isso e muita gente tem vergonha. Faça a foto do antes e depois. Pode parecer bobeira, mas na sua primeira semana você vai sentir uma diferença, mas você não vai perceber olhando no espelho. Não vai. Eu não percebi. Inclusive no 7º dia eu senti uma diferença maior só porque eu comparei um vídeo com o outro. Inclusive eu acho que tem aqui no Instagram, se não tiver eu vou pedir pra postarem. Só de olhar a diferença do rosto, o meu olho estava fechadinho assim, ó, de tão inchada que eu tava, de tanta retenção que eu tinha no meu corpo, e eu não fazia ideia. Olhando no espelho, não dava pra saber que eu tinha mudado tanto daquele jeito. Inclusive os meus familiares, eles falaram, Fê, caramba, não dá pra ter noção do antes e depois. Quando você fez esse comparativo, tudo ficou melhor. Então faça a foto do antes e depois, guarda aí, pra você ir, ó, primeira semana fez a foto, na segunda, vai juntando, vai fazendo um mosaico, sabe? Vai valer a pena. Você vai perceber a diferença no seu braço, na parte interna de coxa, no quadril, né? Pra quem quer perder um pouco mais de bumbum. Inclusive eu perdi um pouco, sim, de coxa, de bumbum, mas eu tô feliz da vida, porque eu queria emagrecer. E agora eu vou correr atrás do meu próximo passo, entendeu? Mas é importante que você não desista no meio do caminho, porque senão você não vai conseguir, né, sentir a diferença se você, passei 7 dias, aí o peso não caiu na balança. Eu vou largar tudo, porque se eu não emagreci na balança, é porque não tá valendo a pena, não tá valendo de nada, sabe? Eu perdi 7 dias da minha vida fazendo dieta, reeducando minha alimentação e não caiu nada na balança. Mas peraí, calma, olha a foto. Pega o shortinho, né? Eu botei o foco no meu shortinho 36. Pega o shortinho, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir entrar naquele shortinho que ele é mais 34 pro 36. Eu nunca imaginei. A sensação de bem-estar e de leveza durante o processo não tem preço. Tem muita gente que tá passando pelo processo e às vezes não consegue perder o peso na balança. Mas o corpo já é outro, a mente já é outra, a alimentação, o dia. Caramba, é tão legal passar por esse processo aqui, e caso você não consiga ter ali, né, uma nota, um peso fixo ali, consegui perder 5 quilos, caso você não tenha, foque nas outras coisas, mas não desista. Por isso que eu falei, 5 passos para que você não desista do seu emagrecimento, para você não desistir do seu emagrecimento, porque o importante é você começar e dar continuidade. Vai chegar um momento que você vai relaxar e você fala, caramba, agora eu não preciso mais me policiar tanto, porque vai ficar mais automático, sabe? Então a gente já falou, respeite o seu corpo, né? Porque é o nosso templo, a gente precisa estar de bem com o corpo para que tudo evolua, para que a gente não desista do emagrecimento. Tire o foco somente do peso, porque o peso é legal, né? Ter aquela queda na balança, mas ele não pode ser maior do que o peso na sua cabeça, porque senão aí definitivamente você não vai conseguir perder peso, emagrecer, né?
Porque quanto mais você quer, mais se cobra, mais a balança não mexe, mais você fica focado naquilo e acaba esquecendo de olhar os benefícios do seu processo, né, do seu emagrecimento. Então, tenha paciência no processo, é a parte fundamental para que você não desista do seu emagrecimento. No terceiro dia da minha semana TAC, né, da minha semana de emagrecimento, que é a semana que o programa propõe que você se dedique ainda mais, eu queria desistir no terceiro dia. Aí meu marido falou assim, caramba, é só o terceiro dia, por que você vai desistir? Bota mais força nisso, você consegue. E por um momento eu falei, será que eu largo tudo? Eu já fiz 3 dias, treinei, me alimentei bem. E eu queria abandonar tudo. Mas eu tive uma pessoa para me ajudar. Se você não tem uma pessoa para te ajudar, faz o seguinte, mentaliza, coloca lá na sua geladeira, anota as coisas para que você realmente não desista, coloca o seu objetivo lá. Então assim, é legal quando tem mais alguém. Mas se você não tiver, vamos arrumar uma maneira para que você visualize aquilo e tenha paciência no processo. Porque não é fácil, né? Ninguém disse que ia ser fácil emagrecer. Se fosse fácil emagrecer, a gente tinha um monte de gente magra. A gente não tava nem falando sobre isso agora, né? Não seria um problema. Porque o que é fácil a gente resolve, ó, da noite pro dia. Se tivesse uma fórmula mágica, né? Nossa, seria perfeito, mas não tem. Então a gente precisa ter paciência no processo. Você tem uma rotina nada saudável, né? Come um monte de besteira a vida inteira, chocolate, amendoim, e biscoitinho, e massa, e pizza, e macarrão, e bota tudo junto, arroz, feijão, farofa, e batata, e bota tudo junto, a vida inteira. Aí, da noite pro dia, você quer conseguir, né, emagrecer assim absurdamente? Em uma semana você pode mudar a sua rotina e você vai conseguir. Mas não adianta desistir. Você tem que ter paciência no processo, que vai perder 1, 2, 3, 4 quilos. Aí você acha que tá bom. Tá bom, não quero mais fazer não. Você vai recuperar tudo de novo. Então é importante que você tenha paciência no processo, porque o corpo, ele precisa entender que você está numa virada, num processo de virada. Caramba, aquele corpo comia um monte de porcaria. Agora ele tá mudando as coisas que ele tá comendo. O que tá acontecendo? Ele tá trazendo coisas mais saudáveis? Ele tá nutrindo mais o corpo? O que tá acontecendo? E aí ele vai começando a perceber que você está em mudança e o seu corpo começa a mudar junto. Então assim, eu sempre falo, 7 dias são os 7 dias principais, primordiais para que você não desista, para você dar aquele pum, aquele choque no seu corpo. E depois você vem na manutenção, vai ali, ó, sabe, garoteando para o corpo entender que você está em processo de mudança sim. E aí você não vai desistir. Não adianta parar no meio do caminho. Então, por isso que é importante ter paciência no processo. Agora, você quer emagrecer ou você quer ser emagrecida, né? Eu gosto de falar isso, quer ser emagrecida. Muita gente quer ser emagrecida, tá, gente? Ó, muita gente quer ser emagrecida. As pessoas não querem ter trabalho, as pessoas não querem ir em busca dos objetivos. Então, quando você chega no consultório, você fala, olha, decidi, quero emagrecer. Você pode me emagrecer? Tem alguma coisa, um remédio? Tem alguma fórmula mágica para que eu possa emagrecer para amanhã? Não, não tem. E outra coisa, só você vai conseguir alcançar a sua meta. A sua nutricionista, o seu personal trainer, ele vai estar lá para te ajudar, para te motivar e para trazer orientação. Agora, eles podem fazer tudo, mas se você não contribuir, você não vai conseguir emagrecer. E aí você vai desistir no meio do processo. Aí a culpa vai ser de quem? Vai ser do coach? Vai ser da nutricionista? Do professor? Não. A culpa vai ser exclusivamente sua. Então, assim, você quer que alguém resolva o problema pra você, sendo que o problema é seu. Então, começa a pensar, caramba, eu preciso ter paciência no meu processo, porque só eu vou conseguir mudar o meu corpo. É claro que os especialistas vão preparar algo para que você consiga, né, acelerar o seu processo, mas só você vai conseguir. Então não adianta, eu só consegui porque eu consegui vencer os obstáculos. Mas Fê, como é que eu posso, né, ter paciência no processo? Me ajuda, porque é tão difícil ter paciência, eu quero tanto entrar na minha roupa, eu quero tanto viajar magra, linda, maravilhosa, vestindo biquininho, de lacinho. Como é que eu posso, né, facilitar, ter paciência no meu processo? Bom, o processo tem que ser respeitado.
dia após dia. Então não dá para querer atropelar as coisas. Primeiro você engatinha, depois você anda e depois você corre. É dia após dia. Então assim, no meu caso, né, e no caso de muitas outras pessoas que também participaram do projeto, primeiro dia da pesagem, dia de focar, é o primeiro passo, você tá alegre, tá animado, pá. Segundo dia, caramba, já tô pensando já como é que vai ser isso. A gente não pode pensar, ó, lá no último dia, a gente tem que pensar somente no segundo dia. E o terceiro queria sumir, eu queria comer a parede. Mas eu não pensei no terceiro dia, aconteceu, eu tive um obstáculo, eu venci o obstáculo, tive uma ajudinha extra, é claro, mas eu venci. E o quarto e o quinto, você vai aos pouquinhos, dia após dia, porque a cada dia vai aparecer um obstáculo, um problema diferente e você não pode ficar só focando no problema. Você precisa focar na solução. E qual é a solução? É você pensar no resultado. Começou na segunda-feira, no domingo é o seu último dia, você tem 7 dias para você dar um start na sua vida. Começou na segunda-feira, no domingo é o seu domingo de pesagem, é o dia que você vai falar, caramba, será que deu certo? Será que não deu? Será que eu tô feliz com o meu corpo? Começa a segunda-feira pensando no resultado do domingo. Vai ser muito mais fácil do que você ficar pensando no problema na segunda-feira eu estou pensando no problema do sábado. Caramba, como é que eu vou ficar sábado sem comer pizza, sem beber minha cervejinha, né? Sem ir pra balada, sem comprar aquele combo de vodka. Então, tem que ter paciência no processo, porque depois que você passar pelo processo mais difícil, vai vir a recompensa. A recompensa é o resultado, a recompensa é que você vai começar a incluir coisas que você não estava incluindo, né? Durante o processo de emagrecimento. Então, assim, é muito importante que você entenda isso. E faça mudanças progressivas. O que seria mudanças progressivas? Se você não tem nenhuma meta, assim, para perder peso rápido, pode colocar aí, ó, bota metinhas. A gente não sabe qual vai ser o dia do seu resultado. Respeite seu corpo, tire o foco somente do peso, que eu já expliquei. Não é legal ali ficar, né, focada só naquilo. Tenha paciência no processo que, pra mim, é uma das principais partes. Ter paciência. Por mais que você consiga alcançar rápido, você precisa ter paciência para não desistir. Até porque, sei lá, eu perdi 8 quilos, né, agora em 2 meses. Se eu desistisse hoje, eu posso recuperar. Então eu tô me mantendo focada, né, dia após dia. Hoje em dia eu posso até falar pra vocês, eu tô tão de boa que eu tenho até que me policiar pra comer, porque agora eu nem senti fome, eu sinto, porque eu tô usando a estratégia do jejum intermitente, eu tô amando. Então, eu não tô sentindo fome. Pra você ver, eu tive paciência no processo e agora eu tô tendo que reeducar a minha mente, as minhas coisas pra entender. Fê, tá na hora de comer. Porque nem vontade mais eu tô sentindo, olha que louco. Comecei a quarentena comendo na parede e agora eu tô mais tranquilo, tendo que botar o celular pra despertar na hora da refeição. Aqui é como se fosse um momento exclusivo, sabe? Que muita gente não consegue lá na minha rede social, mas aqui vocês vão começar a ter toda quarta-feira, tá? Vamos lá. O quarto passo, trace metas. Eu adoro isso. Eu adoro traçar metas em tudo na minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse ser bailarina do Faustão. Caramba, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que eu fosse engordar. Eu nunca imaginei que eu fosse viajar para um lugar maravilhoso. Eu não tinha grana na época. Eu acho que a viagem que eu tinha feito era para Angra dos Reis, para quem não é do Rio de Janeiro, a 2 horas aqui de casa. Eu nunca imaginei que eu fosse viajar o mundo inteiro. Mas eu coloquei metas na minha vida. E para quem quer emagrecer, eu sinto até arrepiada, até vontade de chorar. Para quem quer emagrecer é exatamente igual. Você precisa traçar metas, porque quando você traçar essa meta, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Você precisa dessa meta para chegar no seu objetivo. Então assim, pensa comigo. Se você colocar uma meta para perder 1 quilo, eu tenho certeza que você vai perder somente 500 gramas. Se perder 500 gramas, você vai ficar ali 250, 300 gramas. Pode fazer esse teste.
Faz esse teste aí e me conta. Faz o teste. Fê, eu botei uma meta para perder 1 quilo. Não perdi nada. Sabe por quê? Porque quando você coloca a sua meta pequena, a sua doação também é pequena. Quando você coloca uma meta grande, você tem que se doar muito mais, porque você sabe que vai ser mais desafiador. Você sabe que vai ser mais difícil. Então a sua meta pequena, desafio pequeno. Meta grande, desafio grande. Vou dar um exemplo agora. Um exemplo muito legal, assim, porque eu já falei pra vocês, né? Que eu amo viajar. É assim, é um prazer muito legal. Conhecimento, encontrar pessoas, né? Visitar novos lugares. E aí eu vou dar um exemplo em relação ao emagrecimento. Quando a gente quer perder 1 quilo, né? O desafio é menor. Quando a gente quer perder 6 quilos, o desafio é maior. E aí você quer ir pra Orlando nesse momento. Meu exemplo eu vou relacionar com a viagem, tá? Você quer ir pra Orlando. Pra Orlando já é caro. A gente sai ainda mais com o dólar agora, chega, amado. Tem que reavaliar essa viagem aí. Mas vamos lá, finge que a gente tá querendo ir pra Orlando. Então pra Orlando você tem que trabalhar aí X vezes. Ó, preciso trabalhar X pra poder conseguir pagar os parques, a viagem, nanã. Então bora trabalhar. Bora correr atrás da viagem de Orlando. Mas aí, né, por um momento, você quer desviar aí o foco, quer já ir para Maldivas. Caramba, para Maldivas é muito mais caro. Você vai precisar trabalhar muito mais. Então, eu sempre falo, a gente precisa realmente colocar metas alcançáveis. Então, se você não consegue ir para Maldivas agora, bota sua meta em Orlando. Dá trabalho, mas é mais fácil de conseguir. Depois que você conseguiu, né, fazer aquela viagem maravilhosa para Orlando, caramba, já tô pronta. Já posso começar a trabalhar mais para ir para Maldivas. É a mesma coisa com emagrecimento. Coloca aí uma meta que você que esteja alcançável, né? E vai trabalhando isso. Conseguiu aí 3, 4 quilos? Não para. Começa a trabalhar mais para chegar na sua meta de 6, de 7, de 10, de 20, de 30. Deu para entender em relação à viagem? Orlando, você vai trabalhar, né, ali no escritório, não sei o que você faz aí, mas você vai ter que ralar um pouco menos do que para Maldivas. Para Maldivas é muito mais caro. Você vai ter que trabalhar muito mais para chegar lá. Então, vai ali, ó, minha meta Orlando, depois que você conseguiu, vá para Maldivas. Inclusive, é o meu sonho, eu tenho essa meta e eu tô traçando. Então, assim, no emagrecimento na sua vida, você precisa realmente entender que traçar metas é essencial, tá? E o último passo é reconheça as suas vitórias. Reconheça as suas vitórias. É muito difícil alguém reconhecer a vitória. A gente só fala do fracasso, né? Ah, eu queria emagrecer 4 quilos, só consegui 2. Caramba! Nossa, meu Deus do céu. Tô triste, tô arrasada. Reconheça a sua vitória, caramba. Você perdeu 2 quilos. Sabe o que é 2 quilos? Pega uma peça aí de picanha, inclusive no grupo VIP, né? Do programa 6K7D Pro, as meninas se ajudam. E aí a Alessandra, a Alê, pegou lá um saco de arroz e um saco de feijão, botou assim em cima da mesa e fez uma foto. Olha só, fulana, quanto você perdeu. A gente não tem noção. Parece que 1, 2 quilos é pouco. Não é pouco não, gente. É o processo. Você tá no processo. E aí você não reconhece sua vitória. No processo de mudança, a gente encontra diversos obstáculos e eles não podem te desanimar. Então, assim, reconhecer a vitória é um ponto muito importante e você precisa valorizar a sua vitória. Quando você perder 1 quilo, vibre. Caraca, perdi 1 quilo. E aí vai somando as suas vitórias. Foque naquilo que você quer mudar, né? Ah, consegui mudar isso. Então foca naquilo, tá? Como é que você vai conseguir reconhecer a sua vitória? Focando em algo que você conseguiu mudar. Não adianta desanimar, viu, gente? Porque as metas, né, que não foram atingidas, a gente vai trabalhar para que elas sejam alcançadas. Então, assim, o reconhecimento da vitória é muito importante. Se eu perdi 4, 5 quilos, beleza, foi maravilhoso.
Agora, se eu quero mais, eu vou reconhecer essa vitória, vou colocar, né, ali na minha estante e vou falar, caramba, eu já perdi 5 quilos, mas eu quero mais. Você vai reconhecer ali a sua vitória colocando na estante, né, que a gente chama de troféu, né? Vou colocar o troféu lá, pá, na estante e bora conseguir mais. Então não desanima. Se você está no seu processo de emagrecimento, e quando está no meio é pior ainda, né? No meio é um desânimo que dá na gente. Se a gente não conseguiu ver o resultado, a gente fica desanimada. Então não desista. Reconheça as suas vitórias, né? Não desanime, porque isso é essencial para o seu emagrecimento. Então, assim, vamos recapitular mais uma vez? 5 passos para que você não desista do seu emagrecimento. A primeira coisa é respeitar o seu corpo, porque é o seu templo. Se você não estiver bem com você mesma, você não vai conseguir emagrecer. Você vai desistir no meio do caminho. Segundo passo, tire o foco do peso. Tire o foco somente do peso. É importante que você se pese? Eu gosto, tá? Eu gosto de me pesar. Mas comece a buscar as alternativas para entender que só o peso na balança nem sempre vai ser satisfatório para você. Então busque, né, outros métodos. Coloque a roupa, faça a foto do antes e depois, porque só se olhando no espelho você não vai conseguir ver a diferença. Então é legal que você tire o peso da balança e acrescente outras alternativas para que você realmente consiga notar a diferença. Terceiro passo, tenha paciência no processo. A paciência é algo assim que é muito difícil de ter, mas se você tiver, você não vai desistir e você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, dia após dia, se você não tem pressa, vai mudando os seus hábitos. Agora, se você tem pressa, se você está decidida, agora é a hora. Bota primeiro e vai. Tenha paciência, mas bota primeiro, não fica aí, ó, né? Pensando não, se joga. Trace metas. Se você quer emagrecer 1 quilo, coloca a meta maior, porque metas maiores o desafio é maior. Meta menor, o desafio é menor. Então, se você quer perder 1 quilo, vai que você não vai se doar tanto e vai acabar perdendo menos. Então, coloca sempre aí a meta 2 quilos a mais, 3 quilos a mais, para que você possa realmente alcançar a sua meta. Então, esse é um método que eu gosto, que eu utilizo e que é eficaz. Vamos lá. Reconheça suas vitórias. Como eu acabei de dizer, é importante. Se você emagreceu 1, se você emagreceu 2, se você emagreceu 3, se você não emagreceu nada, se você está estagnada, mas está se sentindo feliz, não tem problema. Reconheça, caramba, eu não mudei tanto na balança, a minha roupa ainda não está entrando, mas eu tô feliz. Eu tô feliz comigo mesma, eu tô comendo melhor, a minha saúde já melhorou, a minha autoestima já tá excelente. Na primeira semana que eu não conseguia fazer aquele exercício, na segunda eu já tô conseguindo. Tanta coisa que você evoluiu e às vezes você nem percebe, só porque tá focado somente em uma coisa. Entendeu? Um ponto que todo mundo fica focado é aqui, ó. Com peso na balança. Então é isso, gente. 5 passos para que você não desista do seu emagrecimento. E esses passos aqui, ó, deram certo comigo. Eu tenho certeza que também vai te ajudar. Beijo, gente. Até semana que vem, quarta-feira. Eu vou trazer mais alguma dica, mais algum conteúdo que, de fato, vai fazer com que você não desista do seu emagrecimento, tá? Super beijo. Foco na missão. Tchau!